Pessoal, vamos continuar aqui com nossa aula, né? Da parte de motores, onde hoje aí a gente fecha toda aquela parte de dados de placa, ok? Então vamos começar aí, pessoal, com a ficha 5. O primeiro item da ficha 5 é essa parte de regime de serviço. O que é o regime de serviço? Se vocês verificarem na ficha anterior, onde tem aquela placa, você vai lá ver o regime de serviço, se ela é S1 a S10. Então a norma NBR 7094 ele estabelece 10 tipos de regime de serviço, ou seja, a forma com que a carga vai operar. Então, se a carga, a gente tem que conhecer como é que a carga opera. Por quê? A gente vai aplicar um motor para operar essa carga, ok? Então, a carga, a carga ela vai ser acionada pelo motor. Então, dependendo como ela gira, né? Ela vai operar. Então, eu tenho que dedicar um motor para aquele regime de serviço. E como é que o motor opera, né, pessoal? Assim, nós temos 10 tipos de regime de serviço. O primeiro, que é o S1, é aquele regime onde nós temos o regime contínuo de operação. Então, a carga que está sendo colocada lá no eixo, ela fica operando de forma contínua, normal. O S2, pessoal, é um regime de tempo limitado. Então, a gente ligou a carga e depois desliga e está tudo certo. No S1 fica sempre contínuo. 90% dos motores, eles são fabricados, vamos dizer assim, num regime contínuo de operação. Se a gente quiser outro tipo de regime, então a gente vai ter que fazer uma encomenda a uma fábrica, vai especificar o motor direitinho e ali vai estar o nosso regime de serviço do motor para acionar uma determinada carga, para que daí o fabricante possa é, projetar, né, um motor que adeque para aquela nossa situação. O S2 é o regime de tempo limitado. Regime S3, regime intermitente periódico. Por que periódico? Porque ele liga, aciona a carga e desliga. E sempre o tempo é o mesmo, ou seja, é o mesmo período. O S4, regime intermitente periódico compartido, ou seja, ele parte com carga, ok? Parte aquela carga, na partida do motor já tem uma carga acoplada ali no eixo. O S5, regime intermitente periódico com frenagem elétrica. Frenagem elétrica, pessoal, é um disco de freio normal, onde a gente tem a mola e a gente tem um eletroímã. Quando o eletroímã está ligado, então ele puxa essa mola e solta esse disco de freio com o disco que está solidário ao eixo. Quando a gente desliga esse eletroímã, esse disco de freio ele entra em contato com esse disco que está solidário ao eixo para frear através das forças da mola. Porque tem determinadas situações que eu preciso frear, entendeu? Quando eu desligo o motor, eu não posso deixar ele na inércia. Eu tenho que parar naquele momento. Então o motor já vem com essa parte de frenagem. Então esse regime intermitente período com frenagem elétrica é o tipo do regime S5. O S6, pessoal, é um regime de funcionamento contínuo periódico com carga intermitente. Ou seja, ele liga, fica contínuo e desliga de forma periódica, só que a carga pode ser intermitente, pode variar. S7, regime de funcionamento contínuo periódico com frenagem elétrica, ok? S8, regime de funcionamento contínuo periódico com mudança de carga e velocidade. Às vezes a gente tem que alterar a velocidade e alterar o sentido da velocidade, que é a rotação. Às vezes a gente tem determinadas cargas que eles giram de um lado e necessita também rotacionar do lado inverso, contrário. Então se aplica aí no S8. O S9, regime com variação não periódica de carga e velocidade, ok? Com variações não periódicas de carga e velocidade. As variações aí são aleatórias. E o S10 é regime com carga constante e diferente. Então ele varia muito as cargas e o regime de carga constante e diferente, ok? O outro item aqui, pessoal, que a gente chama aqui de fator de serviço. O fator de serviço é o que? É um fator, pessoal, que é uma sobrecarga máxima que você pode inserir no motor
de forma que seja contínua, ou seja, eu posso ter uma sobrecarga contínua nesse meu motor e esse meu motor trabalhar sem problema nenhum. Então é a sobrecarga que a gente pode colocar no eixo sem que esse motor ele traga algum dano, entendeu? Então geralmente o fator de serviço é 1.15. Então se você tem um motor de 7.000 kW, então você pode botar 15% a mais de carga sem apresentar de forma contínua, sem apresentar nenhum problema, ok? Outro item aqui é o tempo de rotor bloqueado. O que é o tempo de rotor bloqueado, pessoal? É o tempo que o motor pode estar, vamos dizer assim, operando com o seu rotor parado. Com o seu rotor parado, eu não tenho ventilação. E com o rotor parado, a corrente que está circulando ali é a corrente pico. Vocês lembram que a corrente pico é o fator IP sobre N, que geralmente é 8. Então 8 vezes a corrente nominal é a corrente que vai estar passando lá no enrolamento do estator com o rotor bloqueado. Então se o rotor está bloqueado, pessoal, o que é que acontece? Eu não tenho ventilação, não tenho troca térmica. E eu não tendo troca térmica, o que é que acontece? O motor se aquece muito rápido. Então os isolantes eles se estressam e pode prejudicar na vida útil do motor, ok? Tipicamente, pessoal, esse tempo de rotor bloqueado varia de 5 a 30 segundos. Corrente de partida. A corrente de partida é exatamente o que a gente falou. Tem um fator IP sobre N, que geralmente é 8, que quando você multiplica pelo valor da corrente de nominal, aí você tem esse valor de corrente de partida. Pessoal, vamos parar por aqui e depois a gente continua na outra aula, ok?